Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, capítulo 2, verso 29, Krishna está finalizando aqui dentro do capítulo 2 o assunto sobre Atman. O assunto sobre Atman ele foi abordado desde o verso 11, verso 12, vai ser abordado até o verso 30. Aí, até agora ele tem descrito a natureza do Atman, a natureza daquilo que sou eu, daquele que sou eu, como aquele que não nasce no tempo, aquele que não morre no próprio tempo, apesar da perecibilidade do corpo, do aparecimento do corpo. Ele vem descrevendo o Atman em contraparte ao corpo, ele vem descrevendo o corpo em contraparte ao Atman. Enquanto o corpo, ele se cria, ele se forma, ele se desenvolve, ele se dissolve, o Atman ele permanece o mesmo dentro desse corpo, e ele também não fica só dentro do mesmo corpo, ele também transmigra de um corpo a outro, conforme as impressões mentais que foram nutridas durante a vida. Então Krishna vem dizendo que o corpo é aquilo que passa a ser, se torna e deixa de ser. Aquilo que é manifesto e imanifesto, aquilo que é asat. Mas a natureza do Atman, ela é avyakta, ela é imanifesta, ela não passou a ser, ela continua sendo independente do tempo, ela está acima do tempo. E Krishna vai quase fechar esse assunto, falando o seguinte verso. Ascharya pashyati kastidhenam Shati kastidhenam Ascharya vadvadati tathaiva chanya Ascharya vadvadati tathaiva chanya Ascharya vachainam anya shrunoti Shrutvapyenam vedana chaiva kashtit. Em relação a esse assunto Atman, existem 3 níveis de conhecimento que a gente pode dizer que existem pelos Vedas. Quando a gente começa a estudar Vedanta, e a gente é cru, a gente não sabe nada, não sabe termo, não sabe nada. O professor fala o que é moksha, eu não sei o que é moksha, o professor fala o que é samsara, eu não sei o que é samsara. O professor fala o que é Atman. Também não está muito claro para mim essas partes sobre esse assunto, sobre esses conceitos. Mas aos poucos ali, quando a gente começa a ouvir a aula de Vedanta, esses assuntos passam a se tornar conhecidos, passam a se tornar familiares. E você começa a entrar no primeiro nível de entendimento de Vedanta, que é Shabdagnana. É quando eu começo a me familiarizar com os termos. Quando o professor fala o que é moksha, eu já sei que é liberação. Quando o professor fala que é samsara, eu já sei que é um ciclo de nascimentos, que tem como causa a ignorância. Quando o professor fala o que é vidya, eu já sei que é uma ignorância sobre mim mesmo. Quando ele fala sobre vários termos, então eu consigo identificar, atribuir a esses termos um tipo de conteúdo que corresponde àquilo que está sendo ensinado na aula. Então é o primeiro nível de entendimento, chamamos de Shabdagnana. E aí com o tempo, esses conceitos, à medida que eu vou ouvindo, esses conceitos eles vão se ligando uns aos outros, eles vão se concatenando. E aí você tem um segundo nível de conhecimento, que é Jnana. Jnana é quando, ainda conceitualmente, você consegue entender aquilo que está sendo falado, os termos, mas você consegue linkar uma coisa a outra, ligar uma coisa a outra. O seu entendimento está se tornando amarradinho, bem fechadinho, não está tirando as folgas desse entendimento, está eliminando as áreas de sombra. Porque apesar de ser, no primeiro nível, apesar de você saber sobre samsara,
Ainda não está muito claro como é que esse samsara lidar com relação ao Atman. Apesar de você entender sobre o que é Prakrti, a energia material, ainda não está muito claro na sua cabeça como é que o Atman se relaciona com essa Prakrti, com essa energia material. Então, isso é Shabda Jnana, você conhece os termos. No segundo nível, que é Jnana, você já começa a pegar esses termos e ligar uns aos outros. Então você consegue entender a Atman e a sua relação com Prakrti. Você consegue entender Ishvara e a sua relação com o universo. Você consegue entender o que é Karma e a sua relação com o Atman. E assim sucessivamente. E aí você diz que esse nível de entendimento é chamado de Jnana. Eu tenho conhecimento sobre isso. Aí então, com o passar do tempo, à medida que a pessoa vai refletindo, à medida que a pessoa vai vivendo aquilo que ela vai entendendo, ela vai adquirindo uma visão. Ela vai adquirindo o conhecimento não como algo teórico, mas como algo prático, como algo que está dentro da sua vivência. Então é dito que ela tem Vijnana, é dito que ela tem um conhecimento realizado sobre aquilo ali. Então o primeiro entendimento, a gente tem o primeiro nível de entendimento, a gente pode dizer que é Shabda Jnana. É quando eu conheço os termos. O segundo nível de entendimento é Jnana. É quando eu pego os termos e sei explicar. Eu sei como eles se vinculam uns aos outros. Eu sei como eles formam a filosofia. E um terceiro nível de entendimento é quando Vijnana. É quando aquilo que eu entendi passa a ser também aquilo que eu reconheço. Aquilo que eu tomo para mim como um hábito, como eu tomo para mim como um estilo de vida, como uma forma de lidar com o mundo, como uma forma de encarar a mim mesmo. Krishna, nesse verso, ele está falando de 4 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa que a gente pode ver no verso é aquele que pashyati, aquele que vê. Pashyati vem da raiz pash, quer dizer ver. É aquela pessoa que pode ser dita como o mestre. É aquele que tem a visão sobre o ensinamento. Não uma mera conceituação, não um mero entendimento vago. É aquela pessoa que vive, aquela pessoa que vê. É aquilo que vê o propósito do ensinamento, que é conhecer a si mesmo. Então esse eu que tem que ser conhecido pelo ensinamento, ele passa a ser também reconhecido por mim. E na segunda linha, a gente vê um outro nível de pessoa que vadati, que ele fala. Ele não tem vijnana como aquele que tem a visão, mas ele tem o entendimento, ele tem clareza, tem discernimento. Então ele pode falar sobre isso. Então ele vadati. E um outro tipo de pessoa que é shrunoti, que é aquela pessoa que ainda não conhece, que está passando a conhecer, que está esses assuntos, eles são atrativos para ela e estão sendo construídos, esse conhecimento ainda está sendo construído dentro dela. Ela tem algumas dúvidas básicas e ela se caracteriza como aquele que ouve. Então, tanto para aquele que vê, pashyati, quanto para aquele que fala, vadati, quanto para aquele que escuta, shrunoti, eles dizem a mesma coisa, eles percebem a mesma coisa sobre Enam, sobre esse assunto, o assunto desse estudo, que é o Atman, que é o assunto aqui desses versos, que é o Atman. O que eles dizem com relação a esse Atman é que Ascharya-vats, que ele é como que extraordinário. É muito impressionante esse Atman. Ele pode ser extraordinário por vários motivos. Primeiro, que a gente pode dizer que ele é, nós aqui, como partículas eternas, parte e parcela de Ishvara, de Krishna, nós somos como se fosse a 10ª milésima parte de um fio de cabelo. Nós somos infinitesimais, minúsculos, menor que o menor. E apesar de nós sermos menor que o menor, uma coisa inimaginável, ser menor do que o menor, nós conseguimos estar dentro de um corpo animando um corpo. Um corpo gigantesco de um elefante, de uma baleia, é animado pela mesma presença do Atman. O corpo minúsculo de uma formiga, de um micróbio, também é animado, também tem presença de o Atman ali dentro. Então o Atman, como Krishna falou, Sarvagata, é aquele que está em todo lugar. Isso é impressionante.
Impressionante também o fato de que esse Atman, ele já é completo, ele já é pleno, ele já é eterno. Krishna vem até agora descrevendo as características daquele que sou eu. E ele vai apontar, né, esse Atman como aquele que tem a mesma característica em qualidade que ele. Então as mesmas qualidades de Deus, de Ishvara, de Krishna, do Absoluto, de Brahman, que são a bem-aventurança, que é aquele estado de plenitude e de satisfação plena, que não pode ser completada, que não pode ser aumentada, porque já é plena em si mesmo. Esse estado de satisfação plena, de bem-aventurança que pertence a Deus, que é um atributo de Deus, também é um atributo meu. Da mesma forma, o estado de eternidade de Deus, a característica da eternidade de Ishvara, de Krishna, também é uma característica minha. E da mesma forma que esse Ishvara, que Krishna, ele é consciência plena, da mesma forma eu também sou essa consciência plena. Então as mesmas características qualitativas de Krishna são também as minhas características. E a todo tempo, nessa vida aqui, antes de conhecer sobre o assunto Atman, tendo o corpo como referência de eu, em toda a minha vida, eu vim buscando elementos, objetos, situações, pessoas que pudessem me trazer uma completude, que pudessem me trazer um estado de paz, pudessem me trazer um estado de libertação da ansiedade, um estado de segurança, e de repente chega o conhecimento de Vedanta e fala para você que você já é aquilo que busca ser. Que a única coisa que você tem que fazer é perceber aquilo que já é. Isso é muito impressionante. Porque tudo que eu queria ser, tudo que eu planejava ser, tudo aquilo que eu estava buscando a minha vida inteira, já sou eu, já está comigo. Tem uma história de um viajante de trem na Índia, que teria que fazer uma viagem muito grande, por 5 dias de viagem na Índia, 3 dias de viagem, 4 dias de viagem. As viagens de trem ali são interestaduais, assim, você vai ali de uma ponta a outra da Índia de trem. Então, essa pessoa estava carregando uma quantia de dinheiro muito grande. E ela estava muito preocupada, porque quando ela entra no vagão, ela dá de cara com um ladrão. Ela já conhecia a pessoa já era um batedor de carteira conhecido na região. E quando esse ladrão viu essa pessoa entrando, ele já sabia que ela estava com dinheiro e que ele só teria ele teria alguma oportunidade para roubar essa pessoa. Então, essa pessoa que estava com esse dinheiro grosso no bolso, ele falou: poxa, uma viagem de 3, 4 dias eu não vou conseguir dormir, eu não vou poder dormir, porque a hora que eu dormir, esse ladrão vai me roubar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que dormir, porque não vou aguentar. Ele teve a brilhante ideia de esconder o dinheiro, onde o ladrão nunca fosse encontrar. E aí ele escondeu o dinheiro e ia dormir muito tranquilo. E o ladrão, na primeira noite, procura dali, procura daqui, e mete a mão embaixo do colchão dele, não está, olha dentro do sapato, não está, revira a mala dele, o dinheiro não está ali. E aí começa a revirar a roupa, não está ali. E aí vira a noite, o cara acorda e o ladrão fica lá cheio de olheira lá no vagão lá, né? Não dormiu direito, procurando dinheiro, não achou. Segundo dia, a mesma coisa, o ladrão lá procura daqui, procura dali, até que chegou o fim da viagem e o ladrão pergunta para ele assim: meu amigo, me diz só uma coisa, onde você escondeu o dinheiro? Que eu procurei tudo que era lugar e não achei. Aí o cara falou: eu escondi no seu travesseiro. Justamente onde ele nunca ia pensar procurar. Da mesma forma, a gente busca as coisas lá fora, esquecendo, não entendendo que já está aqui dentro, que já sou eu. Que, na verdade, a felicidade é um estado de reconhecimento daquele que eu sou, e do vínculo que eu tenho com esse Ishvara, daquele vínculo que eu tenho com esse Absoluto. Então, em função disso, do ensinamento de Vedanta, ser único, ele é único, porque ele vai dizer para você já é aquilo que tem que ser. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer isso. E como que eu reconheço isso? Através das práticas do yoga,
E algumas pessoas, elas, através da prática do yoga, elas chegaram lá a esse objetivo, chegaram ao objetivo último do yoga, que é samadhi, que é uma percepção completa. Então essa pessoa, kashti pashyati enam ascharyavat, ela vê esse Atman como algo impressionante. Impressionante em função de vários aspectos, de vários motivos. Outra pessoa, ela escuta, ela fala desse Atman como uma coisa impressionante. Que é realmente uma coisa impressionante aquilo que nós somos. E outra pessoa, ela escuta sobre esse Atman como impressionante. Que é a qualidade que é. Essas pessoas que escutam, somos nós. Estamos aqui estudando, a pessoa que está vendo o vídeo. São as pessoas que escutam e estão achando esse assunto de Vedanta muito interessante, porque ele está revelando uma natureza que eu sou, ele está indo além de tudo aquilo que já foi falado por qualquer tipo de religião, qualquer tipo de texto, qualquer tipo de filosofia. Ele tem uma característica descritiva da natureza do eu, da natureza da minha pessoa, com a pessoa suprema, que é muito impressionante, que foge de tudo aquilo que a gente tentava raciocinar, que é muito além de tudo aquilo que a gente tentou raciocinar sobre essa pessoa suprema. Então é muito impressionante. E aí, existe um terceiro tipo de pessoa, que Shrutvapienam Veda na Chaiva Kashtitit, que existe um outro tipo de pessoa que na Veda, Shrutvapi, que mesmo ouvindo Shrutvapi, ela na Veda, ela não entende. Ela não entende sobre esse assunto. Mesmo ouvindo, ela não entende. Agora, a gente pode presumir que se uma pessoa escuta esse assunto e não entende, 3 coisas podem estar acontecendo para esse estudo não estar gerando frutos. A primeira, que a gente pode dizer, é que a pessoa que está explicando, ela não sabe. Ela não sabe o assunto. Mas ela tem uma atitude como que se soubesse. Então ela se coloca na posição de professor, ela se coloca na posição de guru, ela também tem um carisma que consegue ali arregimentar um bom número de pessoas, mas se você aperta dali, você vê que existem grandes folgas, grandes áreas de sombra na compreensão do ensinamento. Então, apesar de conhecer alguns conceitos, ele não sabe a filosofia como um todo. Ele não sabe a doutrina Vedanta como um todo. Então pode ser que Shrutvapi Enam na Veda, pode ser que uma pessoa, mesmo escutando, não conheça, porque quem está ensinando não sabe. Pode acontecer também de quem está ensinando sabe, mas não sabe passar. Não sabe ensinar. Ele sabe para ele, mas ele não sabe passar aquilo para os outros. Isso é uma coisa importante, uma coisa muito delicada, porque Vedanta estabelece um método que chama de para criar. Para criar quer dizer como uma coisa se faz conhecida. Então, quando alguém vai explicar um texto, ele tem que seguir algumas regras básicas, ele tem que respeitar alguns aspectos, ele tem que ter vários cuidados quando vai passar esse ensinamento. Então, ele tem que existir metodologia. Se não existe metodologia, pode existir uma ortodoxia filosófica, mas existe um desvio metodológico. Então a pessoa sabe, mas ela não sabe explicar. Ela embola conceito, ela não sabe expressar aquilo que ela entende. Pode acontecer também da pessoa não entender, porque o aluno que está ouvindo não tem foco. Não tem foco. Os Vedas dizem que esse conhecimento, ele drashtavya, é aquilo a ser visto, aquilo a ser percebido, que é o objetivo, que é onde o mestre ali, que pode dizer da primeira linha, pashyati, viu. Drashtavya vem da mesma raiz do pashyati ali. Visão. Os Vedas dizem, esse conhecimento não é um objeto de fé. Não é para você acreditar porque é antigo.
Não é para você acreditar porque o mestre falou, ou porque vem de uma sucessão discipular. Tudo isso, esses aspectos, isso é muito antigo, mostra que existe um valor que vai além do tempo. O mestre falou. O mestre falou, mas eu tenho que entender e reconhecer. Eu não posso simplesmente só abraçar como uma verdade porque o mestre falou, porque existem muitos mestres falando muitas coisas. Então, ele é mestre também, está falando uma coisa. Aquele é mestre também, está falando outra. Então, em qual eu acredito se todo mundo é mestre? Obviamente, o fato de você acreditar não está vinculado a uma ideia da pessoa, a uma imagem da pessoa como mestre ou não. Os Vedas dizem, você não vai acreditar porque é o mestre que está falando. E também você não vai acreditar nesse ensinamento porque vem de uma sucessão discipular. Tudo isso garante que existe ali uma integridade daquilo que está sendo falado. Mas você precisa reconhecer. Você precisa ver isso que está sendo falado. Não unicamente acreditar porque é antigo, porque o mestre disse, ou porque vem de uma sucessão discipular. Ou porque todo mundo fala a mesma coisa. Os Vedas dizem, Drashtavya. Isso tem que ser visto. Aí o discípulo pergunta, Drashtavya, como pode ser visto? Como deve ser visto? E o mestre continua dizendo, Shrotavya, Mantavya, Didiyastavya. Esse assunto, para ser visto, Pashyati, ele precisa ser Shrotavya. Ele é aquilo que precisa ser ouvido. E como isso vai ser ouvido? Do jeito que a gente está fazendo aqui, pegando o texto do começo até o final, abordando cada palavra que está presente no verso, não fugindo do contexto, pelo contrário, trazendo o contexto da onde está vindo e levando para o contexto da onde está indo, explorando todas as palavras do verso, trazendo um desdobramento sobre aquilo que está sendo falado. Isso é Shruta. Isso é ouvir. Isso é como se faz ouvido. E não para no ouvir. Esse ouvir, ele implica que você tenha mantavya. É aquilo a ser meditado, aquilo a ser refletido. Quando a pessoa que explica, o mestre, o instrutor, o professor, aquele que está explicando, ele fala esses assuntos para você, ele estabelece, ele mostra a você esses conceitos, você dentro de si tem que ter uma meditação analítica. Será que isso tem razão? Será que isso tem fundamento? Será que isso tem valor? Será que isso tem realidade? Será que isso é legítimo? Você vai ter que determinar por si mesmo. Você não pode se apoiar na visão do mestre. O mestre é aquele que passa a visão que tem. Mas para que ele passe a visão que tem, você tem que ouvir e refletir. Então aquilo que está sendo falado precisa ser objeto do seu pensamento. E não unicamente isolado na sua audição. Porque se você só escuta, porque se você só é uma presença corpórea, você só está de corpo presente, mas a sua mente está desvinculada daquilo que está sendo falado, Shritvapyena na Veda, mesmo ouvindo, você não vai conhecer. Porque o processo de entendimento, o processo de conhecimento, ou você fala ouvir, ele é uma etapa. Ele é uma etapa. A segunda etapa é a reflexão. É como aquilo que foi falado se encaixa na minha vida. Qual é o valor útil? Qual é a utilidade disso que está sendo falado? Como isso que foi falado vai trazer para mim um benefício? É unicamente através da percepção do valor, da percepção do benefício, que eu vejo aquilo como algo a ser vivido, algo a ser perseguido. Então, depois de ter ouvido, depois de ter meditado, o mestre diz, Niridhyastavya, é aquilo a ser contemplado. Depois que você percebeu que ali existe um valor, que ali existe um benefício, uma utilidade, é hora então de ensaiar isso na sua vida, de você colocar em prática. Então,
no mundo lá fora e o mundo aqui dentro, você vai agora olhar a partir do ensinamento. Para que o ensinamento seja ensaiado repetidamente dentro de você. E assim ele possa se estabelecer como um hábito, como um estilo de vida, como algo que você pulsa vivo dentro de você, que está tão presente dentro de você, quanto a respiração em você, que está sempre te acompanhando. Você não esquece de respirar. A respiração está ali, presente. Da mesma forma, esse processo de ouvir, meditar e contemplar vai fazer com que o ensinamento fique presente dentro de você, que você seja uma expressão viva daquilo que Vedanta ensina. E é unicamente através da audição, da meditação e da contemplação que aí sim, drashtavya, que você vai ter aquilo a ser visto. Você vai alcançar aquilo a ser visto. Então, esse processo de entendimento ele tem que se dar através dessas etapas. Pode ser aqui, essa pessoa que Shrutvapyenam na vida, que mesmo tendo ouvido não conheça, que ela pode ser um problema com o mestre que não sabe, pode ser um problema com o mestre que sabe, mas não sabe explicar, pode ser um problema com o aluno que não tem foco, que não tem reflexão e não busca uma profundidade no ensinamento. E principalmente não busca a praticidade daquilo que está sendo falado.